O relator irá determinar a produção da prova, irá determinar a realização da perícia. Não foram ouvidas testemunhas no primeiro grau. O tribunal, o relator entende que houve um cerceamento do direito de defesa. Ele irá determinar a produção da prova. Ele irá determinar a oitiva das testemunhas. Ele ouvirá as testemunhas. Vejam bem, esta decisão, ou melhor, esta prova, vamos supor que sejam testemunhas, será produzida no tribunal ou no primeiro grau. Aqui existe aqui sim, há uma faculdade do juiz, do relator. Mas a faculdade não é ampla como parece. Não é uma situação de ele escolher se ele vai ouvir as testemunhas ou se ele vai expedir uma carta de ordem para que a vara do trabalho, o juiz na vara do trabalho, ouça as testemunhas. E essa faculdade não é tão ampla assim pelo seguinte: um dos princípios mais caros, um dos princípios mais importantes que operacionaliza o princípio da oralidade é o princípio da imediatidade, do contato direto do julgador com as provas produzidas. Portanto, esta prova só não será produzida no tribunal, só não será produzida pelo relator, quando as testemunhas a serem ouvidas não estiverem na base territorial dele. Quando se tratar, por exemplo, de testemunhas a serem ouvidas em um município diferente de onde está sediado o tribunal. Caso estejam as testemunhas sediadas na localidade do tribunal, no município do tribunal, o relator deve fazer valer o princípio da imediatidade. Só se quebra este princípio quando não é possível observá-lo. O princípio da imediatidade é fundamental na decisão, na formação do convencimento. Muito mais importante do que aquilo que as testemunhas dizem é o modo como as testemunhas falam. É isto que forma o convencimento. E por isso este princípio da imediatidade não pode ser quebrado. E por isso esta faculdade não é tão ampla assim. Esta faculdade só pode ser exercida quando as testemunhas a serem ouvidas não estiverem sediadas no município em que tem sede o tribunal. Se o relator não tomar estas providências, se o relator não determinar o saneamento de nulidade sanável, se o relator não determinar a produção da prova necessária, o órgão julgador o fará. A turma, ou o tribunal pleno, dependendo da competência, a sessão especializada, se for o caso, determinará estas providências. E é isso que diz o parágrafo 4º do artigo 938. Quando não determinadas pelo relator as providências indicadas nos parágrafos 1º e 3º, poderão ser determinadas pelo órgão competente para julgamento do recurso. Portanto, esse veto de mera cassação que se estabeleceu no novo Código de Processo Civil, em atenção à razoável duração do processo, em atenção à tempestividade processual, será sempre um óbice para que os tribunais anulem ou reformem sentenças e reenviem, devolvam ao primeiro grau. Só devem ser devolvidos ao primeiro grau quando for imprescindível, como, por exemplo, quando declarar uma nulidade de citação. Digamos que uma demanda que correu à revelia, se reconheça que a citação é nula. Aí sim, remete-se de volta ao primeiro grau para que haja a tramitação normal do processo.
Caso contrário, sendo possível sanar no tribunal, o tribunal foi transformado também num órgão pleno, num órgão que pode decidir originariamente os pedidos. A operacionalização disso ocorrerá, então, por via do relator, no caso de produção de provas e de saneamento de nulidades. O relator deve, então, proferir a sua decisão unipessoal, determinando o saneamento de eventuais vícios ou a realização de prova. Se ele não o fizer, o órgão colegiado o fará, determinará, suspendendo o julgamento. Evidentemente que quando o órgão colegiado o fizer, o julgamento já iniciou. Portanto, ele irá suspender o julgamento para determinar que seja produzida a prova ou que seja sanado o vício. Há poucos dias, lá no meu tribunal, ocorreu isso. O relator não determinou a produção de uma prova, entendendo que havia necessidade, e o seu voto era para anular a sentença e mandar de volta ao primeiro grau. Aí um dos desembargadores abriu divergência, dizendo que, com o novo Código de Processo Civil, isso teria que ser feito pelo tribunal, e se instaurou uma discussão que demorou mais de 1 hora para saber quem é que ia conduzir a prova. Gente, quem conduz a prova é o relator. Quem ouve as testemunhas é o relator, ainda que a determinação seja do colegiado. O relator é o instrutor do recurso. O relator é o instrutor. Instruir sempre nos dá a ideia de produção de provas, mas instruir não significa só produzir provas. Instruir significa, ou o conceito de instruir é preparar. Instruir é preparar. Instrução é preparação. Produção de prova é instrução probatória. No primeiro grau, numa demanda, o processo ele é instruído desde a petição inicial até as razões finais. Tudo isso é instrução. E dentro dessa instrução existe a instrução probatória. Então, instruir é preparar. No primeiro grau, desde a petição inicial até as razões finais, você está preparando o processo para quê? Para o ato final, para o julgamento, para receber a sentença. No tribunal, quem faz esta preparação, quem faz essa instrução do recurso para o julgamento em sessão é o relator. Então, independentemente de ter sido determinado pelo órgão colegiado, o relator é o instrutor do recurso. Isso sequer precisava ser dito pelo Código de Processo Civil, mas ele diz, no artigo 932, no inciso 1º, incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Cabe a ele. Ele é quem tem que fazer. A ele é quem foi delegada, outorgada esta competência. Como mencionei, o ato pode ser realizado no tribunal e deve ser realizado no tribunal, exceto se a prova a ser produzida não for no município sede do tribunal. Caso em que, então, o relator irá expedir uma carta de ordem. Esta carta de ordem será de distribuição livre. Não será obrigatoriamente encaminhada ao juiz do processo ou da decisão de onde o juiz que proferiu a decisão. Ela será de distribuição livre e até seria recomendável que não fosse do mesmo juiz que proferiu a decisão. Porque se ele indeferiu uma produção de provas, ele tem
uma ideia ou um juízo pré-concebido daquilo. Então, o ideal mesmo é que a distribuição seja feita a outro julgador. Produzida a prova ou sanado o vício, o relator, então, irá incluir o processo, o recurso em pauta para julgamento, ou o órgão colegiado, se a providência tiver por ele sido determinada, irá continuar o julgamento, irá prosseguir o julgamento que ele iniciou e suspendeu. Bom, esse veto de cassação, portanto, ele é um dever do tribunal, não é uma faculdade. O artigo 1013 diz isso de forma muito clara, ao dizer que o tribunal deve decidir, e embora não o dissesse, embora tivesse utilizado o verbo poder, como utiliza em tantos outros, como mencionei, o conceito de processo elimina a possibilidade de faculdade para o juiz, e o legislador, quando utiliza, portanto, esse verbo poder, ele quer dizer que é um ato de passível ocorrência, e não que é uma faculdade. Trata-se de um poder, ou melhor, trata-se de um pedido implícito, e, mais uma vez aqui, a discussão quanto à possibilidade de aplicação desse veto de cassação aos tribunais de superposição. Bom, os tribunais de superposição não julgam matéria fática e probatória, pelo menos em recursos excepcionais. Portanto, a eles não haveria possibilidade de aplicação de produção de provas determinadas em recursos de natureza excepcional. Com relação ao veto de cassação nas hipóteses de falta de fundamentação, de não congruência ou de extinção do processo sem resolução de mérito, neste caso, o veto que se impõe para que os tribunais de superposição façam isso em recursos excepcionais é o pré-questionamento que é exigido como pressuposto de admissibilidade destes recursos. Bom, em rápidas e superficiais noções do que foi reproduzido no novo Código de Processo Civil e do que nele foi introduzido de modo ampliado, são essas as considerações que tinha a fazer. Agradeço a todos pela paciência e pela atenção com que me ouviram. Dr. Júlio gentilmente responderá às perguntas, se assim o desejarem. Eu queria inicialmente agradecer a colaboração não só do professor Júlio, como do professor Delore, porque nem sempre é fácil conciliar uma data na agenda de ambos. Eu tenho absoluta convicção de que todos que estão aqui nessa sala, pelo menos em relação ao professor Júlio César Beber, que é da nossa área, ou tem, ou já leu algum livro de autoria do professor. E, professor, eu confesso que tive que sair momentaneamente para resolver um assunto e talvez, não sei se o senhor abordou esse aspecto, porque já aconteceu na prática recentemente no meu gabinete. É possível, no seu entender, que o relator, ao tomar conhecimento do processo, já na sessão de julgamento, percebendo que a produção da prova, que a matéria de fato não está suficientemente esclarecida para ele e para os outros integrantes do colegiado, suspender o julgamento, converter o processo de diligência para, assim, melhorar a produção da prova? Não há alegação de nulidade, na verdade, talvez uma pergunta deixou de ser feita,
a matéria de fato não está suficientemente esclarecida para permitir que o julgamento seja feito com segurança. Na verdade, eu queria saber a sua opinião sobre isso, o que pode até acontecer no primeiro grau. É muito comum acontecer do juiz que instruir no primeiro grau não ser aquele que necessariamente vá sentenciar. E o juiz, na hora da sentença, perceber que também, ainda que não tenha nenhuma alegação de nulidade, não existe, a princípio, a figura do vício insanável, mas o juiz tem alguma dificuldade para examinar a matéria de fato, porque talvez aqui e ali tenha faltado alguma coisa. Na sua opinião, é possível assim, produzir uma prova nesse sentido? Essa providência o relator já poderia ter tomado unipessoalmente. Como ele já poderia ter tomado unipessoalmente, o colegiado também pode fazê-lo. Aqui nós entramos nos conceitos ou nos institutos de prova. O Código de Processo Civil anterior fazia uma separação nos artigos 342 e 343 entre interrogatório e depoimento pessoal, e que agora, no novo Código de Processo Civil, na parte probatória, ele só trata de depoimento pessoal, e essa ideia de interrogatório ele jogou lá para o artigo 139, em que ele permite que o juiz ouça as partes a qualquer momento, quando ele necessitar de esclarecimentos para o seu convencimento. Este poder que é conferido ao juiz no primeiro grau, o tribunal também tem. O tribunal não fica destituído do poder de, se quiser, inclusive, determinar a repetição das provas. Ele tem este poder. Se ele não está convencido, se ele entendeu que a prova está insuficiente, ele não consegue formar um convencimento com aquela prova que foi produzida, ele tem o poder de determinar o interrogatório das partes, assim como o juiz, no primeiro grau, pode fazê-lo. Mais alguma pergunta? Bom dia. Foi uma dúvida que surgiu aqui entre nós. É dever, a partir do novo CPC, é dever do tribunal julgar de imediato se o processo estiver em condições. Se o tribunal não julgar e mandar devolver para a vara, aí surgiu a dúvida, o que se faz na vara? A gente devolve ou a gente julga? E se a gente julgar, a nossa sentença tem validade, já que a gente vai estar se manifestando pela segunda vez no mesmo processo? E o CPC já diz aí no artigo claro que é dever do tribunal. Bom, aí é uma questão de hierarquia. É uma questão de hierarquia. Se o tribunal mandou de volta, cabe à parte depois, em eventual recurso de revista, tentar as modificações devidas. Não cabe ao juiz fazer este enfrentamento. Aí é questão de hierarquia. Aí ele tem que cumprir. Infelizmente. Essa sua mesma pergunta me foi direcionada também pelos colegas lá do meu tribunal. E agora, o que a gente faz? Eu recebi um processo aqui, o tribunal mandou de volta, o que eu faço? Julga. Aí a questão é de hierarquia. Quando você for desembargador, aí você tem a sua liberdade para fazer o que você quiser. Mas, enquanto você está no primeiro grau, a questão é de hierarquia. Mais alguma pergunta? Bom, então, tem mais alguma? Mais alguma? Não? Bom, eu agradeço, então, uma vez mais à escola por este honroso convite e estou à disposição para outras oportunidades. Obrigado.